Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Guilherme Petrini aqui, diretamente do meu carro para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje quero falar sobre Solar Trackers, né? Os rastreadores de energia solar, que são aquelas estruturas que são colocadas no solo que se movimentam. Exatamente, elas seguem o Sol, elas se movimentam de acordo com o Sol, né? Na usina o pessoal coloca um sensor, né, que detecta onde está a posição do Sol, e o rastreador solar faz com que a estrutura se mova, né? Basicamente apenas mexe a inclinação, né? Ele dificilmente vai mover de leste a oeste. Existe sim soluções de tracker que a estrutura move de leste a oeste e também a inclinação de norte a sul, mas não é tão comum. É bem raro, na verdade, as estruturas que movem com dois eixos. Geralmente, a grande maioria dos trackers que existem movem apenas um eixo, né, que a gente consegue mexer só na inclinação, né? O módulo vai de norte a sul. E a usina geralmente já está apontada para o norte, porque a usina de solo, você tem esse privilégio de poder já instalar ela voltada para a direção que você quiser. Não é igual uma usina de telhado, que você tem que acompanhar o telhado, né? Uma usina de solo você já consegue instalar ela voltada para o norte, né? Porque aqui no Brasil o norte é o ponto que nós temos mais aproveitamento, né? As placas estarem voltadas para o norte. E com o tracker você consegue ficar movendo a inclinação de acordo com a posição do Sol para ter a melhor otimização e o melhor ponto ali de aproveitamento. E aí, claro, produzir a maior corrente possível, ou seja, ficar com mais tempo possível de potência, com a potência elevada. E claro, de acordo com a época do ano, a inclinação muda. No inverno, né, o sol está mais baixo, então o módulo tem que ficar um pouquinho mais inclinado. No verão, o sol está mais em cima, então menos inclinado. Então tudo isso muda. Existe um sensor que é colocado na usina que fica dando comandos para o sistema ali de controle fazer a melhor escolha e esse controle da posição dos módulos, né, na inclinação. E nesse vídeo eu queria falar se vale a pena ou não, né, minha opinião e tudo mais. Primeiro de tudo, esse tipo de sistema só é interessante para a usina de solo, tá? Não vai colocar um sistema de tracker em cima do seu telhado. Por quê? Né, em cima do telhado, se colocar uma estrutura elevada não é muito correto, porque tem bate-vento, né, a chance de voar isso daí, a chance de ter um problema e sair tudo voando é muito grande. Ainda mais um item que se mexe, né? Se for pensar, várias placas, uma enfileirada da outra, e além disso que se movimentam, né? Como se fosse uma asa de avião, ali batendo um vento, vendo um vento por baixo, por exemplo, a chance de voar isso é muito grande, ainda mais se a empresa não fez uma instalação apropriada. Além disso, o peso, né, fica muito grande ali no telhado, tem que fazer um cálculo estrutural melhor. Enfim, é muito arriscado, tá? Colocar um sistema de tracker em uma residência. Então esquece esse assunto, né? E um sistema de tracker, ele, claro, pode dar um rendimento ali, né, no sistema, vamos supor que de uns 20, 30%. Para um sistema residencial, isso não é tão relevante, na minha opinião, né? Você vai conseguir atingir o payback um pouco mais cedo. Então eu acredito que não vale a pena o risco de você colocar um sistema elevado, né, como se fosse uma asa de avião em cima do seu telhado, que se movimenta ainda. Enfim, eu acho que é meio arriscado. Eu já vi algumas empresas fazendo, né, só que são empresas que não sei se existem mais. Então não é algo que o projeto de engenharia, né, o pessoal que projetou os módulos fotovoltaicos imaginaram que ia acontecer, né? Então vamos esquecer essa questão de tracker para telhado residencial. Já vi, mas achei meio loucura. E a empresa que faz, geralmente eles falam que calculam tudo certinho, né, que já tem vários projetos executados, só que eu acho meio doido, tá, fazer isso. Agora falando em estrutura de solo,
né? Depende bastante, tá? A viabilidade, a necessidade. Geralmente o pessoal faz isso em locais onde tem limitação de espaço, eles não conseguem colocar mais placas, né? O sistema precisa ser otimizado para gerar o máximo de potência possível, né? E energia possível, né? Com o que tem de espaço e tudo mais. E também aumentar a produção, né? Aumentar a produção de energia. Porque pensa, como se estivesse usando o hacker, né, no sistema. Você consegue seguir a posição do Sol. Ou seja, o sistema vai ficar com a sua potência máxima o máximo de tempo possível. Isso faz com que a produção de energia, porque energia é potência vezes tempo, né, a produção de energia seja aumentada. Isso ao longo, né, de um mês, você tem ali um aumento da produção de energia considerável. Então, para usinas grandes, usinas de solo, faz bastante sentido, né, colocar um sistema com tracker, ainda mais se tem limitação de espaço, né, ainda mais se você precisa otimizar ali a produção do sistema. Só que, opa, só que existem alguns pontos de atenção, né? Você vai precisar de espaço para fazer um sistema de tracker, tá? Porque a distância entre as fileiras de módulos vai precisar ser maior para que os módulos se movimentem. Então, talvez essa questão de espaço, né, você tem que fazer um balanceamento, né, entre um sistema convencional, fazendo um espaçamento menor entre as fileiras de módulos, ou um sistema com tracker, né, que você vai conseguir às vezes gerar mais energia por módulo, só que você não vai conseguir colocar a mesma quantidade de módulos porque o espaçamento vai ter que ser um pouquinho maior. E para mim o ponto de atenção mais importante é a questão de manutenção e operação, né? Por quê? Pensa que uma usina solar, geralmente o ponto crítico é o inversor, né? Ele que é o sistema eletrônico ali que pode dar uma falha e tudo mais. Quando nós estamos falando de tracker, estamos colocando ali motores, eixos, engrenagens, um monte de item mecânico no sistema para que a estrutura se movimente. Então, a taxa de falhas pode ser muito maior. E pontos críticos no projeto também são muito mais. Tem muito mais ponto crítico num projeto com tracker. Tem que fazer programação, né, do sistema, tem que fazer calibragem, tem sensores, enfim, são mais pontos críticos no projeto, mais pontos eletrônicos ali, elétricos, mecânicos. Então, pontos de atenção no projeto que ele pode ter mais taxa de falhas, momentos com problemas e por aí vai. Com isso, qual que é um ponto importante? Escolher bem a empresa que vai fazer a execução do seu projeto com tracker. Ver se é uma empresa boa, que tem reputação, uma empresa que está há um tempo no mercado, uma empresa que não vai te deixar na mão, porque tracker você vai precisar ter ali como se fosse um zelador na usina para ficar de olho e também, assim como outros itens do sistema, né, para ficar de olho e se precisar de alguma ação, ele poder ajudar. Porque nós estamos falando aí de mais pontos críticos no projeto e tudo tem seu preço, né? O sistema com tracker ele fica mais caro, só que ele produz mais energia, então a ideia é que ele atinja um payback mais rápido. Então tem que fazer conta, tá? Tem que fazer conta, colocar tudo isso no papel, né? A quantidade de módulos que você vai conseguir colocar na usina, o custo a mais desse tracker, o custo de operação e manutenção, e aí com isso comparar, né, com quanto de energia a mais você vai produzir e verificar se vale a pena, né? Ou às vezes é melhor fazer uma usina estática, né, uma usina parada, sem movimentação, onde vai ser mais barato, porque não vai ter motores, sistemas mecânicos, não vai ter tanto custo de operação e manutenção, só que vai produzir menos. Então tem que colocar na balança aí o que vai valer mais a pena, mas de fato é uma tecnologia que é bastante utilizada em grandes usinas. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vamos nos falando aí, espero que tenham gostado um pouco da minha visão sobre os sistemas com rastreadores, os trackers. E tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like
E é isso aí. Forte abraço.